O varejo, ele tem que entender que só existem dois canais hoje, é online e offline. E que ele tem que estar em todos. Por quê? Porque o consumidor, ele é um omnichannel, ele está em tudo que é lugar, ele tem um celular, ele resolve o problema dele, certo? Então, mas como é que eu faço você sair da sua casa para ir numa loja? Então, eu acho que existe uma série de alternativas que faz com que você use os dois canais, tá certo? Para que você atenda a necessidade do cliente. Bem-vindos ao Vidi Talks. Nós estamos aqui para bater um papo super gostoso sobre vários temas relacionados ao varejo. E hoje, uma grande honra, uma delícia, porque eu vou bater um papo aqui com a Tereza Cristina Charota, super conhecida no mercado, líder do IBEVAR, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, né, Cris? Isso aí. Professora de MBA, professora da FIA, super conhecida aí já de várias frentes do varejo. Aí, Cris, vou pedir para você ficar à vontade, contar um pouco da sua história para a gente. Obrigada aí a Vídeo, obrigada Patrícia pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? E para mim é uma honra, né, fazer esse bate-papo. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou uma carioca que mora em São Paulo há mais de 30 anos, então acho que eu perdi um pouco o meu sotaque, né? E fui uma ex-executiva de multinacionais, de mercado de consumo, como Johnson & Johnson, e indústrias farmacêuticas, né? Que foi aonde eu fiquei um grande tempo também. Mas sempre tive essa veia com o varejo, né? O varejo nunca me largou e eu nunca o larguei também. E nos últimos 14 anos eu decidi fazer um movimento de carreira, uma mudança. Depois de mais de 35 anos no mundo corporativo, eu decidi vir para a vida acadêmica. E por ser uma ex-aluna da FEA USP e de outras instituições, eu falei, olha, acho que agora está na hora de mudar o meu rumo. E foi isso que eu fiz. Então, assim, eu diria que dentro da minha trajetória, eu fui muito feliz em tudo que eu fiz até agora, né? Primeiro que estudei o que eu queria. Apliquei tudo que eu aprendi também. Que bacana, E Cris. eu acho que isso é muito bacana. E Sim. também tenho muito orgulho de ter sido a primeira mulher da área de vendas da Johnson & Johnson no Brasil. Eu abri espaço para outras mulheres que hoje estão no mercado dentro da companhia. Então, toda a experiência que eu tive corporativa, acabei trazendo para o mundo acadêmico, né, onde eu hoje desenvolvo programas de MBAs e outros projetos para empresas, né? Nunca acabei deixando o mundo corporativo, e também o IBEVAR, que eu estou à frente do IBEVAR há 3 anos, como diretora executiva, desenvolvendo estudos, fazendo conexões, gerando relacionamento. Ele é um espaço de network, é um espaço de conhecimento, onde a gente une a academia com o mercado. Ô, Cris, achei legal isso que você falou, de você ter sido a primeira mulher em vendas na Johnson & Johnson. Eu acho que até seria bacana você contar, assim, rapidamente, né? Como é que foi desbravar, a mulher desbravando o varejo mesmo, né? Hoje a gente vê que o varejo tem aí uma quantidade enorme de mulheres já na Sim. liderança, mas como é que é isso, hein, Cris? Olha, na época, não é a época de hoje, né? Eu vejo que o mercado hoje ele é muito mais aberto para o mercado feminino, até porque nós somos maioria hoje, né? Sim. Mas na época, isso era final dos anos 80, a maioria das empresas não tinham isso como meta, como objetivo ou como propósito, né? E a Johnson, ela tinha essa meta de ter uma mulher na área de vendas, porque era o clube do Bolinha. Muito bem. E eu queria muito. Eu já trabalhava na Johnson já há alguns anos, trabalhava na área de administração de vendas, não é? E eu falei, eu quero ir para a área de vendas. E eles lançaram o desafio. Olha, a gente só vai aceitar se você vier, se você for promotora de vendas. E todo mundo falava assim, você é louca sair da onde você está para ser uma promotora de vendas. Foi assim, um divisor de águas para mim.
eu tinha que visitar a loja, eu tinha que carregar caixa, eu tinha que abastecer prateleira. Então, quando eu vejo isso lá atrás, eu tenho um orgulho disso, de falar. Eu fui uma Muito promotora de legal. vendas que tinha que fazer o merchandising. A Johnson sempre investiu muito em treinamento, enfim, e eu tive que aprender até me comunicar melhor com o repositor da loja, Sim. com o gerente da loja, porque eu Sim. vinha de um outro mundo que Sim. não era o meu do dia a dia. Não. Então, eu diria que isso foi um grande Um grande desafio desafio. na minha vida. Mas depois dali, eu tive a oportunidade de continuar crescendo, virar supervisora, fui vendedora de contas nacionais, como Carrefour, cuidando de conta de lojas americanas na época. Então, que eram grandes contas. E eu fui crescendo, até que eu cheguei em São Paulo, mais ou menos em 93 para 94. Cheguei em São Paulo e já vim trabalhar na Matriz, porque antes eu atuava numa região entre Rio, Minas e Espírito Santo. Uhum. E aí vim para a Matriz e daqui voei mais ainda. Você tem um desafio muito maior. Primeiro, trabalhar na Matriz. Segundo, porque você pega grandes contas, grandes clientes, né? É muito legal isso, né? A gente respira aqui na Vide, a gente respira essa coisa da execução no varejo. E você teve essa experiência, inclusive ali na ponta, né? Porque como promotora, vendedora, hoje, do lugar que você está, da experiência que você tem, contato, né, com tantas frentes aí, tantos interlocutores, como é que você vê esse padrão de execução hoje no Brasil? Vamos falar, porque o varejo é enorme, né, de autosserviço, como você falou do Carrefour, por exemplo, da execução das indústrias no autosserviço. Como é que você vê isso? Você acha que a gente está fazendo direito? Como é que é? Olha, eu acho que a execução mudou muito para o que já foi no passado. No passado, a gente fazia muito mais merchandising, né? A gente poderia investir mais em materiais, em ações na própria gôndola, tinha muito mais materiais promocionais, enfim. Hoje, o foco está muito mais na reposição. E a gente vê algumas coisas pontuais que são aqueles eventos, como uma Páscoa, que aí você tem... Mas você acha que é esse o caminho? Aí Olha, eu vou até te pedir, você vê lá na NRF, você vê tudo que trazem de fora. Será que ali, né, na loja física, o que você acha que é o caminho? Olha, eu acho que o caminho, assim, nós somos um país emergente, temos que aceitar isso, não é? Somos desenvolvidos em algumas coisas e outras não tanto. Aqui impacta muito no custo de mão de obra. Então, a mão de obra, quanto mais barato for, vai ser melhor ou para as empresas ou para o mercado varejista. Ele não vai querer investir. Eu acho que esse é o grande ponto. Como é que eu treino essas pessoas, como eu melhoro e desenvolvo essas pessoas. Para que essas pessoas não saiam, eu diminuo até a minha rotatividade de pessoas, certo? Certo, Que é enorme. lógico. Né? O turnover Enorme, sempre é enorme. é enorme. Mas por quê? Às vezes as pessoas trocam daqui para ali por, sei lá, R$50, R$100. Então, a qualidade, como é que você vai cobrar qualidade? Como você vai cobrar comprometimento? Como é que você vai cobrar o accountability disso? Para que ele tenha responsabilidade daquilo, de arrumar, de colocar, fazer todas as técnicas de merchandising, né, de cotovelo, de face. Eu acho que hoje poucos sabem o que é isso. Eu dou aula, né, de canais de vendas, eu converso muito com meus alunos sobre isso, né, e eles ficam assim maravilhados. Eu não sabia que isso existia, eu não sabia que existia fazer uma técnica para impulsionar a venda de um produto. E como é que é isso? Acho que você tocou num ponto super legal. Assim, o que tem de indicadores, né? O que tem aí no mercado que são boas práticas que você recomendaria para os alunos, por exemplo? Olha, frequentemente eu visito PDV, certo? Eu gosto de andar em loja. Eu não sei até que ponto hoje as empresas treinam, né, os próprios repositores ou promotores a desenvolver técnicas de correlação de produtos, como é que eu faço produtos correlatos, como é que eu faço cotovelo
para poder separar a concorrência, para que a concorrência não fique próxima de mim. Tem supermercados, grandes varejistas, que ele tem o padrão dele e tem que seguir o padrão dele. Não existe isso. Mas existem outros que uma série de técnicas elas podem ser desenvolvidas, que elas podem ser aplicadas. Sim. Hoje eu já vejo que o mercado varejista, principalmente de farmácia, ele evoluiu bastante. Uhum. Então a gente já vê um pouco mais de atuação, assim, de exposição de loja. Sim. Mas como o espaço físico, na média, sempre é muito pequeno, fica tudo muito apertadinho. Pois é, exatamente. Aí, eu acho que é legal, né, a gente pensar nisso, porque hoje a gente sabe que o cliente, que no fim é o foco, né, para todo mundo, para poder vender, ele pode comprar online. Então, como é que você acha, como é que você vê isso, né? Se eu posso comprar online, como é que eu vou para uma loja física? Por que eu escolho ir para uma loja física? Quais são os desafios, né, e as oportunidades que as lojas físicas têm nesse sentido? Eu vejo isso com um grande desafio, né, para o varejista físico, né? Primeiro, ele tem que entender, o varejo, ele tem que entender que só existem 2 canais hoje, é online e offline. E que ele tem que estar em todos. Por quê? Porque o consumidor, ele é um omnichannel, ele está em tudo que é lugar, ele tem um celular, ele resolve o problema dele. Sim. Certo? Então, mas como é que eu faço você sair da sua casa para ir numa loja? Como é que Esse é um desafio para o varejo. Sim. Será que eu vou comprar pela internet e vou retirar na loja? Vai ter um ponto de contato? Isso é uma coisa para ele pensar, sim, certo? Eu vou ter um lock para poder retirar? Isso é uma coisa para ele pensar. Então, eu acho que existe uma série de alternativas que faz com que você use os 2 canais, tá certo? Para que você atenda a necessidade do cliente. Lógico, existem alguns produtos que eu acho que são mais difíceis de você adquirir pela internet. Você compraria um carro pela internet? Você pode até selecionar, você pode escolher a cor, ver os acessórios, mas você vai querer fazer um test drive. Sim, você vai para ter informações, né? Você vai para ter informações, mas para comprar você vai mesmo... ver se o banco é confortável, claro, se os acessórios atendem tudo que você deseja, enfim. Sim. Aí quando você tem um vestuário, que eu já vejo hoje grandes lojas, posso falar o nome de uma marca aqui? Pode, claro. Por exemplo, a Renner, eu acho que ela avançou bastante nisso, principalmente foi no meio da pandemia, lançando os provadores, né, pela internet. Então, você, consumidora, por meio das medidas, você consegue ter uma noção e escolher sua roupa. Eu testei isso e funcionou para mim. Mas eu ainda sou uma cliente de ir na loja. Eu gosto de ir na loja. Eu gosto de pegar, eu gosto de ver o tecido, ver o acabamento, enfim. Tem pessoas que não. E eu atribuo muito a isso a um comportamento geracional. Quando a gente pega as novas gerações, elas são muito mais aderentes ao e-commerce. Eles resolvem tudo pelo e-commerce. Eu tiro isso pela minha filha. Sim. Entendeu? Ela compra tudo, ela resolve tudo. Então, por quê? Ela só vai numa loja em último caso. Eu já gosto de ir na loja, porque para mim eu vou sempre ver coisas diferentes. Mas fica aí o desafio para o varejo. Nesse sentido, você acha que o varejo está investindo na experiência dos consumidores nas lojas? A grande maioria não. Só as grandes marcas, que eu acho que eles investem mesmo, até mesmo você pega aí grandes empresas, ou do eletroeletrônico, ou de vestuário, marcas consolidadas, que fazem esse trabalho de mais experiência, né? Que é a experiência imersiva, que é agora o que todo mundo fala. Mas se a gente olhar para o varejo geral do Brasil, que é pequeno e médio, a realidade é outra. Como é que é essa realidade, Cris? A realidade é o varejo raiz. Sabe o que é o varejo raiz? É o umbigo no balcão. Então, a gente saindo daqui de São Paulo, que é um grande centro,
Se você sair disso daqui e for para outras cidades do país, é muito diferente. Então, você tem lojas que são mais regionais, que as pessoas elas ainda gostam de ir lá, na loja física, enfim, e que não vai comprar Com por online, atendimento, vendedor. com que vai... vendedor, relacionamento, enfim. Então, eu acho que tem para todos os gostos. Para todos os gostos. Agora, as empresas elas têm que aprender a olhar para o que está acontecendo aí fora, porque uma hora vai chegando aqui. Eu sempre falo, se você comparar o atendimento do Brasil com os Estados Unidos, o nosso não é perfeito. Tem muito a melhorar, mas ele é melhor do que dos Estados Unidos. Com certeza. Me conta um pouco, me dá um exemplo, assim, que você vivenciou alguma coisa. Várias, né? Ao longo desses anos indo para a NRF, enfim. Assim, o atendimento, por exemplo, americano, ele é focado na eficiência. Ele tem tempo para te atender. Ele não vai parar para poder conversar com você, para poder te explicar, para poder gerar demanda. Ele não sabe gerar demanda. Aqui no Brasil, por sermos um país que as pessoas têm uma remuneração menor, ela tem que ser gerador de demanda. Sim. Às vezes é meio chato com o consumidor, mas ele precisa daquilo, porque aquilo é que vai trazer a remuneração dele. Sim. Então, ele sabe gerar demanda, atender demanda, fazer pós-venda, fazer relacionamento. Você pede para ele um sapato. Ele vai lá no estoque, não tem o sapato que você gostaria, mas ele traz 3, 4 de outro. Olha, aquele não tinha no seu tamanho, mas eu trouxe esses aqui para você. Nos Estados Unidos, isso jamais aconteceria. É legal demais isso que a Cris está falando para a gente. Na nossa experiência batendo papo com os clientes, né, a gente tem essa questão, acho que você está trazendo muito bem, a gente fala atrair, engajar e converter, né, que é o vender propriamente. Sim. Quando você fala de uma cultura de autosserviço, que é mais a cultura americana, né, do eu faço eu mesmo e tudo mais, é diferente mesmo do brasileiro, né? Então aqui, como é importante isso? Você tem aquela vitrine maravilhosa, mas aí você entra na loja e aí, né? Como é que é todo esse trabalho da jornada de realmente explicar, converter, engajar para que você consiga de fato gerar aquela venda e ainda com esse plus do relacionamento que ele vai voltar, ele vai falar, puxa, aquela loja lá eu fui atendida pela Cris, me atendeu muito bem, eu vou voltar. Vou voltar. E às vezes ele chega lá, não vê a Cris, ele, poxa, mas não está no turno da Cris, queria... Ou então o consumidor pergunta, qual é o horário que você trabalha aqui? Exatamente, é muito Porque ele legal. quer voltar no horário para ser atendido por aquele, enfim, por aquele vendedor, enfim. Lógico, existem lojas que hoje tem um critério do consumidor entrar na loja e ele ficar à vontade. Muito legal. Mas mesmo assim, sempre vai ter que ter alguém que, se o consumidor precisar de uma informação, alguém vai ter que dar. Com certeza. E uma outra coisa, as lojas, até aqui no Brasil, um metro quadrado é menor, né? Vamos dizer assim, comparando às vezes com os Estados Unidos, não tanto com a Europa, né? Europa você já vê lojas até bem parecidas em tamanho aqui com o Brasil, exceto as grandes marcas, né? As icônicas, que aí é uma coisa diferente. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer esse engajamento? Eu tenho que dar oportunidade para alguém lá. Outra coisa, e quando tu não acha o que você quer? Exato. Quando você vai naquele lugar que você sabe que tinha, você volta, porque você quer fazer uma recompra, enfim, Exato. E você não acha, porque mudaram as seções. Isso é muito comum, viu? E você entra, importante. você fica perdido. Outro dia, não vou falar o nome do supermercado, é um supermercado de meio, vamos dizer assim, não é petit comité, né? Mas é um supermercado... Mais premium. Premium. Sim. Né? Premium. Gente, mudaram as gôndolas, mudaram as seções. Gente, eu me senti perdida. O que aconteceu? Eu fui embora. Por quê? Aí eu ficava toda hora perguntando para alguém. Nisso que eu ia perguntar para alguém, fazia aquela cara, puxa... Será que ela não enxerga, né? Eu falei, mas, gente, a culpa foi deles, ou então eles tinham que sinalizar melhor.
Às vezes as lojas não são bem sinalizadas. Se você não quer ter pessoas para fazer isso, então sinalize. Sim, Aí vai para o lado do grafismo, vai lá, coloca lá as placas. exato. E sinalização às vezes nem sempre tem. Exatamente. Então acho que o varejo tem muita coisa para fazer, Tem para muita aprender. coisa, né? Tem É. muita coisa. Ô, Cris, daqui a pouquinho a gente vai acabando aqui o nosso bate-papo, que tá uma Ai, que delícia. pena. É muito rápido, né? É, muito eu também rápido. sinto falta. Só que, olha, eu não quero acabar. Antes de fazer uma outra pergunta, aproveitando, né, a sua experiência lá no IBEVAR, você me convidou, então, ano passado, eu vi que tem o ranking do IBEVAR FIA, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre quais é um ranking de inovação, né? E o que são os principais critérios aí para o varejo, porque é um ranking para o varejo, de empresas do varejo. Sim. Quais são os principais critérios da inovação? O que vocês estão considerando ali para os destaques? Então, eu só vou voltar um pouquinho só para explicar como é que o IBEVAR surgiu, né? O IBEVAR surgiu do programa do varejo que nasceu dentro da USP. Legal. Há muitos anos atrás, há mais de uns 30 anos. E em 2000, tem 15 anos, né? Em 2010, o programa de varejo, que já existia, que os próprios varejistas participavam, ele se tornou núcleo de estudo da FIA. Legal. Ele virou escola. A partir do momento que ele virou escola, ele não poderia mais ter aquela atividade de entidade. Sim. E aí nasceu o IBEVAR. Muito bem, o IBEVAR fazendo 15 anos. E nesses 15 anos, o que o IBEVAR ele preconiza? Ele publica, ao longo do ano, mais de 40 pesquisas focadas para o varejo. Legal. Que é projeção de vendas, inadimplência, datas especiais, o que vai acontecer com o varejo e como é que o varejo pode, ele avaliar essas tendências. Muito bem. Fora isso, tem 10 anos que foi criado o ranking. O ranking ele já vem passando por evoluções. Hoje ele tem 6 categorias. E dentro dessas categorias, o que ele mede de um varejista? Crescimento, eficiência, ESG, faturamento, imagem de colaboradores e imagem com os consumidores. Ah, que ótimo. E a gente utiliza, além de dados econométricos, enfim, a gente utiliza inteligência artificial. Não fazemos nenhum tipo de pesquisa com pessoas. Sim. Ele é tudo baseado em dados secundários e dados primários. Então, a gente trabalha com uma equipe de pesquisadores da USP, que tem esse grupo de pesquisa, tá certo? E a gente vem trazendo isso ao longo de vários anos. E o ranking, quando surgiu, ele surgiu realmente para poder mostrar para o mercado aquelas melhores boas práticas do mercado. Hoje a gente audita 31 segmentos do varejo. O varejo tem mais de 90. A gente foca nesses 30, esses 31, que representa quase 30% do faturamento nacional. Que bacana. Então, excelente. A gente segmenta, trabalha com inteligência artificial já há algum tempo, não é de agora, já tem aí uns 4 para 5 anos, que a gente utiliza esses recursos, e a gente, dentro do ranking, a gente criou, já está indo para o 5º ano, o Prêmio Inovação no Varejo. Para quê? Para que os varejistas, as melhores boas práticas que ele possa ter, que ele divulgue isso. O varejo tem hora que eu acho que ele vive na caverna, né? Ele tem medo, eu não vou mostrar. E, às vezes, foi uma boa prática que vai servir para outro. Poxa vida, ele fez um negócio tão bacana. Exato. Que eu acho que eu posso fazer também. Muito e aí legal. A gente criou o Prêmio Inovação no Varejo, que a gente já começa a divulgar agora em abril, legal. Tá certo? E a gente convida, não precisa ser associado do IBEVAR, pode ser qualquer varejista, legal. Desde que siga lá aqueles protocolos, aquelas regras, e ele vai ser avaliado por especialistas do varejo,
e saem os 5 primeiros ganhadores. Legal. Parabéns, eu acho uma iniciativa super bacana de prestigiar e de mostrar o que está acontecendo, muito bacana. Bom, para ir para o finalzinho aqui, não sei se você sabe, mas vide em latim significa ver, observar, então a gente está trazendo sempre essa última pergunta de fechamento em relação à visão. Queria saber o que você acha que as empresas não estão vendo, que elas deveriam ver, pensando nas empresas de varejo. Olha, eu acho que as empresas hoje, isso é fato, elas precisam se preocupar bastante com a gestão financeira. E isso é uma realidade, né? Eu acho que os últimos anos vêm nos mostrando que as empresas que não têm uma boa gestão, uma boa governança, e a própria gestão financeira, ela está fadada a morrer. Essa é a realidade. Então, eu vejo que as empresas se preocupam muito, com razão, não tiro a razão, que ela tem que se preocupar com isso, mas eu acho que ela tem que olhar outras coisas dentro das empresas. Como é que estão funcionando os processos? Os processos estão bons? Eles são rápidos? Eles são eficientes? Será que eu posso usar uma IA para eliminar aqueles trabalhos de rotina que, é importante isso. que de repente você poderia eliminar e deixar que o seu colaborador tenha tempo para pensar, tenha tempo para elaborar, tenha tempo para pensar numa estratégia. Para fazer o que só o humano pode fazer? Que só o humano pode fazer. Então, assim, a inteligência artificial está aí, ela veio, ela não vai... apesar que ela já existia, ela era pouco utilizada, é diferente. Agora, ela tem um peso muito maior. Mas, assim, quando você pergunta, você sabe usar? Aí dá aquele silêncio. Como você usa? Quais são os melhores que você precisa usar? Como você vai usar? Então, eu vejo que as pessoas elas ainda têm muita dificuldade com isso. Precisa realmente a empresa olhar para isso. Olha, e a cultura tem que vir de cima, viu? Aqui no Brasil, acha que tudo vem de baixo para cima. Não. Quando não vem de cima, que não é disseminado para o resto da empresa, as coisas não andam. Então, eu acho que processos, pessoas e a própria tecnologia são 3 pontos que as empresas não vão poder deixar de olhar. Perfeito. Então, essa é assim, a minha opinião. Tá ótimo, Cris. Cris, obrigada. Muito gostoso te receber aqui. Que bom, Cris, foi muito rápido. É muito rápido, é muito rápido. Para quem estiver acompanhando a gente que não conheça a Cris, ela é uma profissional incrível, mas acima de tudo uma pessoa muito querida. Obrigada. Onde ela passa, ela conhece alguém, então é sempre uma delícia andar com ela. Sou uma pessoa de conexões. De muitas conexões, de muitas conexões. Então, um prazer, viu, Cris? Eu agradeço. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom, sigam a gente nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Spotify, e a gente se vê.